Bom, e agora, sem mais delongas, a gente vai para o que o Community Café tem de oferecer de melhor, que é esse momento de desenvolvimento com todo mundo. Então, a gente vai passar por partes de desenvolvimento. A ideia aqui é criar uma experiência por completo, passando por todas as etapas de desenvolvimento. Então a gente vai começar primeiro planejando o jogo, planejando como que vai ser o estilo de arte, coisas assim, pegando referências. Aí a gente vai passar para, enfim, construção dos props, construção do mapa, a gente vai fazer toda essa parte visual. E depois a gente vai passar então para programação, para fazer o loop de gameplay, todas essas coisas são importantes. E isso tudo vai estar gravado e vai estar disponível para vocês posteriormente. Então, se você perdeu um episódio, então se você tiver que sair antes, vai estar tudo disponível para vocês poderem verem depois. Então, não se preocupem, vocês vão conseguir acompanhar o desenvolvimento como um todo. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem divertido poder estar mostrando para vocês o processo. Então, eu vou abrir aqui uma experiência nova no estúdio, certo? Vamos aqui abrir algo novo, uma nova experiência. E se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estiver apresentando aqui, vocês podem mandar no chat, que eu vou estar olhando de vez em quando. E se eu souber responder, eu vou responder para vocês, certo? Então, bom, primeiramente, pensando no planejamento da nossa experiência, certo? O que eu queria fazer com vocês é uma experiência um pouco mais social, um pouco mais voltada para o 3D, para a parte visual, que é, como eu falei, algo que eu tenho mais experiência. Então a gente vai estar fazendo um café, certo? Uma cafeteria. E, e é isso aí. Então, primeiramente, eu queria mostrar para vocês alguns softwares que eu gosto de utilizar na hora de fazer esse processo criativo. Então, o primeiro deles se chama PuriRef, que é isso aqui, certo? Ele é uma ferramenta que permite que você use imagens, que você utilize, que você faça, né, como se fosse uma tela com várias imagens, para você poder organizar suas ideias. Então aqui, por exemplo, eu antes de começar eu já estava vendo algumas coisas, então aqui eu já peguei algumas referências de lugares, de coisas assim bonitas no estilo que eu quero seguir, certo? Coloquei tudo aqui. Eu também tenho referência de maquinário para essa cafeteria, de canecas, de comida. Então é um software bem interessante para a gente poder se manter organizado. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, certo? Se eu vier aqui, por exemplo, deixar o PureRef aqui aberto, certo? E pegar essa imagem aqui, por exemplo, e só arrastar para o software, ele vai colocar a imagem aqui, certo? Então, é bem interessante para quando você está, enfim, procurando, seja no Google Imagens, seja numa pasta sua de referência. Eu gosto de usar esse software aqui para deixar tudo organizado e bonitinho, para a gente poder, né, sempre ter uma referência visual. E por que isso é importante? Quando a gente está planejando uma experiência, é interessante que a gente tenha um visual que vá combinar com a sua experiência como um todo. Então, digamos que a gente está fazendo aqui uma cafeteria, por exemplo. É interessante que a gente tenha máquinas que façam sentido, certo? Então, aqui eu peguei coisas mais atuais, ao invés de pegar, por exemplo, uma máquina moderna e misturar com uma máquina de uma cafeteria de, sei lá, 1940, por exemplo. Vai dar uma distoância visual, certo? Você vai acabar entrando na experiência e não vai estar tudo congruente, não vai estar tudo combinando. Então é sempre legal a gente ter, né, essas referências para a gente poder também planejar à frente a nossa construção, para a gente poder ter um visual de como que as coisas estão ficando, poder planejar as interações na experiência. Isso é algo bem importante para quando a gente vai construir algo. Então, aqui eventualmente com vocês a gente vai estar colocando mais referências aqui conforme o tempo vai passando. E eu vou passar um pouquinho do plano com vocês, o que eu imaginei que a gente vai estar fazendo. Então eu gostei muito dessa imagem aqui, certo? Desse stand, digamos assim, de café. Ele é meio compacto, então é interessante para a gente poder construir rápido. A ideia aqui não é fazer uma experiência mega complexa, algo gigantesco, e sim mostrar para vocês as coisas principais que eu costumo pensar quando a gente vai fazer alguma experiência, né? Então, aqui o que a gente tem? Quais são as coisas principais que a gente observa aqui? Primeiro é entender o visual, certo? Então a gente consegue ver aqui na referência, a gente tem bastante coisa de madeira, bastante coisa de metal, coisas penduradas.
isso daqui tudo meio que pendurado. E aqui em cima, principalmente, no telhado, a gente tem algo meio de fábrica, assim, algo meio rústico. Então a gente tem esses dutos aqui de como que é o nome? Dutos de ar, né? Pra poder, enfim, como se fosse um ar-condicionado, digamos assim, pra poder ter a ventilação. Duto de ventilação é a palavra que eu quero. Então a gente tem esses elementos aqui que eu acho que dá um visual bem interessante, visual rústico, que combina, né, com esses detalhes de madeira, que combina com esse pedaço de metal aqui bem grande, essa estrutura. E isso tudo aqui, ele dá um visual meio de fábrica, meio rústico assim, que eu achei bem legal e que eu vou seguir durante a construção. Então a gente vai estar, como eu mostrei aqui em cima, eu peguei algumas referências aqui desses I-beams, né, desses dutos aqui, desses tubos. E a gente vai estar trabalhando então para poder atingir esse visual meio rústico, certo? Não só isso, como a gente tem aqui alguns detalhes interessantes no próprio balcão. Normalmente quando a gente pensa num balcão, eu pelo menos penso num balcão reto, certo? Então a gente imagina que isso daqui vem reto aqui, vem reto aqui, vem reto aqui. Mas a gente tem aqui esses detalhes, né, essas curvas, que elas quebram um pouco essa coisa reta, elas dão um detalhe interessante, elas meio que atraem o seu olho. Então uma das coisas interessantes quando a gente está construindo, que a gente quer dar beleza, que a gente quer dar detalhe, é você pensar em formas de quebrar uma geometria simples. Então ao invés de fazer um balcão reto, adicionar essa curva aqui, ela dá um detalhe bem interessante, a gente tem, né, uma diferenciação entre o que está aqui e o que está aqui, que são coisas que deixam mais agradável, mais bonitas de ver a construção, certo? E vocês veem que isso daqui ela não tá aqui só por estar, certo? Mas a gente tem uma continuação leve da linha reta ainda com esse mostruário aqui, né? Esse lugar aqui de guardar comida. Então essa linha continua reta, mas ela continua aqui meio que por isso daqui e vem aqui. Então a gente ainda tem essa ideia de algo contínuo, mas com essa quebra que dá um detalhe. Eu acho muito interessante esses painéis aqui também, ao invés da gente ter às vezes uma cor sólida ou então essas madeiras retas, eles colocaram esse detalhe aqui que quebra, que também é uma forma de você quebrar uma geometria simples, mas mantendo algo meio simétrico, algo interessante de se ver. E a logo aqui da Coffee Shop Company, por favor não me processem, aqui no centro. Algo interessante aqui, falando nisso, quando a gente está trabalhando com referência, é importante a gente lembrar que a referência não é algo que a gente vai copiar, certo? Então, quando a gente olha para essa construção aqui, a ideia não é copiar ela 100%, porque isso daí pode infringir direitos autorais. A ideia é a gente ter isso como uma base para poder pensar em como que a gente pode fazer a nossa própria versão, certo? Então a gente não vai copiar isso daqui, a gente vai usar isso daqui só como inspiração, como referência, pegar os visuais, entender o que é interessante aqui e tentar aplicar isso na nossa construção, certo? Então aqui no balcão, continuando no balcão, a gente tem aqui também esse detalhe aqui, que a gente dá uma quebra. Então antes aqui a gente tinha uma quebra na linha reta na parte de cima, aqui a gente tem uma quebra na linha reta na parte de baixo, certo? Então aqui a gente quebra, no caso, com essas peças de madeira. Eu, pessoalmente, se eu for fazer algo nesse estilo, eu jogaria esse container aqui para ficar no meio dessas tábuas. Então, se vocês verem, ela quebra aqui no meio essa placa, né, esse quadrado aqui. Eu colocaria ela no meio do quadrado para poder dar uma coisa mais simétrica. Então, ao invés de deixar aqui quebrando, eu colocaria aqui realmente bem no meio desse quadrado aqui, para não, né, dividir no meio aqui. Eu acho que esse daqui fica meio feio. E, por fim, o lado funcional é você pensar em como que o jogador vai interagir com isso, certo? Então, pensando no aspecto meio de roleplay, pensando até mesmo na vida real, aqui a gente tem esse balcão, que ele vai conseguir atender as pessoas, né, que vão estar aqui ao redor pedindo as coisas no balcão, e os funcionários, né, os jogadores, eles vão poder andar aqui pelo meio, ter essa divisão entre quem estiver trabalhando e quem estiver aqui fora, né, comendo e tudo mais. Tem essa divisão e você consegue ter bastante espaço aqui para as pessoas trabalharem. Então você pode colocar os pedidos aqui, ter uma pessoa aqui atendendo, outra pessoa distribuindo o que foi pedido. Aí aqui no fundo, aqui atrás, você pode ter às vezes um lado parecido com esse, então ter duas pessoas atendendo, duas pessoas entregando, e aqui no meio a galera realmente, né, trabalhando, preparando o café, preparando a comida, enfim, coisas assim. Então, a ideia que a gente vai seguir é de ter algo assim, de ter algo central, onde as pessoas vão trabalhar, né? Eu vou pensar em alguma forma de ter um gameplay loop, e ao redor onde vão ter, né, as cadeiras, as pessoas podendo consumir.
E não só isso, aqui eu já olho e eu já penso em uma feature que pode ser interessante da gente utilizar, que recentemente a Roblox lá disponibilizou pra gente a utilização de vídeo, né? Então a gente pode colocar um vídeo numa experiência, um vídeo curto, se eu não me engano de até 1 minuto, eu não lembro agora de cabeça, mas é um vídeo curto. E eu já penso em colocar TVs também, colocando aquelas propagandas, né, que tem quando você vai em rede de fast food, que tem, né, o cardápio passando, tem às vezes promoção do dia, promoção de semana. Dá pra gente fazer algo nesse estilo aqui pra gente colocar, enfim, as nossas promoções, o nosso cardápio passando aqui, utilizar essa ferramenta nova. Eu acho que vai dar um ar de realidade bem interessante para nossa experiência, certo? Pensando nisso também, eu busquei aqui algumas referências de coisas que são importantes para uma cafeteria, certo? Então eu, quando penso em uma cafeteria, a primeira coisa que eu penso é em café. Então eu pensei aqui em algumas xícaras, eu busquei algumas referências de xícara, para a gente poder modelar também. De novo, a gente não vai copiar igual, a gente só vai se inspirar. Então aqui alguns detalhes que me chamam a atenção nessas xícaras. Eu gosto muito das xícaras transparentes, principalmente quando é um café mais detalhado, assim, que tem essas camadas. Fica bem interessante você ver, né? A camada de leite puro, do leite misturado com café e aqui o café puro. Eu acho que dá um detalhe interessante. A curva também é algo bem legal, né? Ao invés de ser uma xícara reta, essa curva é algo que dá algo deixa mais interessante, né, o seu prop. Aqui também eu gostei muito desse pires. Ao invés de ser um pires redondo, né, um pires comum, é um pires em forma de coração que te dá espaço de colocar a sua caneca, a sua xícara e também espaço de colocar alguma comida, alguma coisa pequena aqui. Eu imagino quando você serve isso daí, é uma apresentação bonita, né? Você já tem a comida e a xícarazinha assim separada. O copo clássico de papel, né? Então, quando você pede um café para viagem, vai vir nesse copo plástico. Eu acho que é interessante a gente fazer algo realmente bem realista, assim, para poder, enfim, trazer essa conexão com a realidade. Então, tem alguns exemplos de copo aqui. Aqui é uma xícara mais simples para um expresso, né? Então, aqui de novo a gente também tem uma quebra. Então, ao invés de você trazer a xícara como um todo aqui para baixo, a gente tem essa leve parte que vem para dentro, certo? Que dá essa quebra no visual, não fica algo monótono, te deixa algo interessante. Aqui também eu gostei no caso de servir as coisas em madeiras, dar algo mais rústico e que pode ou não combinar, né, com a ideia de algo mais de fábrica que a gente está buscando aqui. A gente vai acabar vendo depois na frente como que isso vai combinar. Aqui os maquinários, que também são extremamente importantes, então aqui eu peguei simplesmente várias máquinas, coisas assim é, que você vai utilizar, né, para poder fazer um café. E além disso, eu queria trazer um pouco de brasilidade aqui para o nosso cafezinho. Então, eu peguei algumas coisas que eu acho que são mais comuns aqui no Brasil do que fora do mundo. Eu não costumo ver a galera utilizando essa cafeteira de moca ou então essa cafeteira, né, esse filtro de cafeteira. Então, eu estou pensando em colocar isso daqui também para poder dar esse senso de comunidade, né, com o nosso público. Aqui também comidas, então tem algumas referências de cookies, referências de coisas bonitinhas que a gente pode colocar, de coisas fofas, tem esses displays que a gente vai depois estar fazendo para poder, enfim, criar a nossa experiência, certo? Bom, agora que a gente tem meio que uma ideia geral de como que vai ser a experiência, como que vai ser a parte visual, é importante que a gente pense também em como que vai ser o nosso gameplay, certo? Porque a gente ter uma experiência bonita, às vezes não é o suficiente. A gente também precisa ter uma experiência que vai fazer com que o jogador volte, que vai fazer com que o seu jogador tenha alguma coisa para fazer lá dentro, que ele não fique lá só entre e veja, nossa, que lugar bonito e não tenha nada para fazer. Então o que a gente precisa pensar também quando a gente está pensando em experiência é pensar no que a gente chama de gameplay loop, certo? O que é o gameplay loop? Ele é pensar nas atividades, pensar nas interações e o que vai fazer com que o jogador fique na sua experiência, certo? Isso vai envolver, seja um minigame, sejam interações sociais, sejam, às vezes, formas de monetizar também seu jogo, se você pretende fazer algo, né, para poder realmente te dar uma renda. Então eu vou passar aqui para o Photoshop, certo? A gente vai pensar então em algumas coisas que a gente pode fazer para poder deixar a nossa experiência mais interativa, certo? Então, eu gosto de escrever, eu sou uma pessoa que gosta de escrever manualmente. Eu normalmente escreveria isso num papel, mas o papel vocês não vão conseguir ver, então eu vou fazer no Photoshop aqui.
E a gente vai pensar, então, primeiramente no gameplay loop, certo? Então, gameplay loop. O que eu penso numa cafeteria? O que faria sentido para uma cafeteria, certo? Primeira coisa é vender café. Então a gente pode colocar aqui venda de café, certo? Isso já me traz na ideia duas possibilidades. A gente pode ou fazer um sistema de joguinho, de gameplay, em que você trabalhe com NPCs. Então, para quem conhece o Bloxburg, quando você vai, por exemplo, na hamburgueria, você tem NPCs que vão chegando, eles vão fazer um pedido para vocês e você vai ter que, por exemplo, pedir um refrigerante e uma batata frita. Você vai lá e você vai clicar no refrigerante na batata frita e vai entregar para o NPC. Se você escolher as coisas certas, você vai receber um dinheiro. Se você escolher as coisas erradas, você não recebe. Então, gameplay loop bem tranquilo, certo? Você é relativamente fácil de programar, eu imagino. E a segunda opção que eu vejo é você vender para PC, né? Para playable characters, que é para vender para outros jogadores. Então, isso daqui, ao invés de você ter um NPC chegando e pedindo o café, pedindo o expresso, o cappuccino, o que seja, você vai ter outro jogador que vai lá e vai fazer esse pedido. Quais são os pontos positivos e negativos que eu vejo aqui logo de cara? O primeiro é que quando a gente está trabalhando com NPC, às vezes pode virar algo robótico. Então, aqui eu vou colocar em vermelho coisas negativas se a gente for fazer isso. Então, pode virar algo monótono, certo? Por quê? Porque vai acabar sendo a mesma coisa sempre. Você vai estar lá, enfim, atrás do balcão, vai chegar um NPC e vai falar, eu quero um café. Você vai, clica no café e entrega pro NPC. Aí vem o próximo, pede um biscoito e um cappuccino. E você vai fazendo isso repetidamente. Pode ser que o jogador se canse disso eventualmente e acabe não voltando para sua experiência, porque vai ser algo batata fritamente, gente. Porque vai ser algo monótono, certo? Não vai ter nada de novo, não vai ter nada de interessante, é algo bem robótico, algo bem repetitivo. Então é algo para a gente ter em mente. Já se a gente pensar em servir jogadores, a primeira coisa que me vem à mente é que a gente vai precisar de jogadores. Então, se um jogador entrar, por exemplo, no servidor em que não tenha ninguém ou que tenha poucas pessoas, ele não vai conseguir fazer o trabalho, certo? Ele não vai conseguir fazer a gameplay. Porque pode ser que todo mundo esteja trabalhando, ou pode ser que não tenha jogador suficiente fazendo o pedido. Então pode ser algo um pouco mais difícil de fazer o gameplay loop. Vai ser mais interessante porque você vai ter uma interação jogador com jogador, então não necessariamente tudo vai ser igual, certo? Você vai ter um elemento de roleplay, mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade de você precisar de jogadores. Outra coisa também imagina que você entrou na experiência, você pede um café, você não vai pedir mais nada, certo? Então, se você tiver, por exemplo, 15 jogadores na experiência, uma pessoa trabalhando, ela vai conseguir servir 14 jogadores, certo? Porque você vai lá, vai pedir um café, vai sentar e vai fazer seu roleplay. Então, são duas coisas aí que a gente precisa medir. O ideal aqui seria unir as duas coisas, certo? Então, a união disso tudo. Quando a gente tiver jogador, você pode permitir que o jogador venha e faça um pedido, e quando não tiver, a gente pode usar os NPCs para poder, enfim, manter esse gameplay rodando. Então acho que a gente pode tentar seguir com essa ideia, ver como que a gente pode fazer isso acontecer. Então ter uma mistura dessas duas opções, certo? Então aqui a gente tem o gameplay meio que decidido, acho que a gente pode seguir com essa ideia. E além disso, a gente também pode pensar um pouco no lado social. Então aqui no lado social. Que a gente pode ir um pouco para roleplay, certo? Então a gente pode, se a gente tiver uma experiência muito bonita, por exemplo, algo que as pessoas, enfim, que seja aconchegante, que tenham às vezes as features como o voice chat, como a câmera, as pessoas podem ir lá simplesmente para poder conversar com seus amigos, para poder fazer um roleplay. Às vezes a gente consegue, até mesmo como o Bloxburg faz, ou então como o Brookhaven faz, ter conteúdo sendo gerado em cima disso. Então, às vezes, influencers, youtubers conseguem né, criar uma historinha às vezes, e isso pode ajudar na hora de divulgar seu jogo. Mas como o próprio Deus aqui comentou, fazer um roleplay ele é um pouco difícil no começo quando não tem jogador. Então, aqui a gente já vai colocar o negativo. Então, roleplay a gente precisa de... Ih, meu J saiu horrível. Calma aí. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Jogadores, certo? Então, aqui a gente também vai precisar de jogadores.
Porém, a partir do momento que a gente tem os jogadores, a gente já consegue fazer isso rodar. E também, mesmo que a gente não tenha, é algo que é interessante a gente já ter em mente quando a gente estiver pensando no jogo, certo? Então, às vezes aqui a gente pode colocar algumas features, como o voice chat, certo? Para as pessoas poderem se comunicar, né? A gente pode colocar aqui também a câmera para as pessoas poderem ter uma interação mais vívida, assim, né? Se aproveitar dessas ferramentas que a Roblox oferece pra gente e usar isso no nosso loop, né? Na nossa parte social. Então, com isso daqui a gente já consegue ter uma base interessante. Conforme a gente vá tendo jogadores, a gente consegue pensar em mais features. A gente pode colocar, por exemplo, um mural para as pessoas poderem escrever. Eu não sei quem aqui conhece, mas tem uma experiência na Roblox também chamada Drinks on Tap, que ela é só para pessoas que têm, né, mais de 7 anos, com uma verificação de ID. Mas lá eles têm alguns recursos sociais também, como esse mural que as pessoas podem escrever. Tem alguns outros recursos sociais, como mini-jogos. A gente pode colocar aqui mini-jogos, que são mesas, basicamente, que tem coisas como, tipo, jogo da velha, como aquele joguinho lá, que eu não lembro o nome, mas que você tem que, tipo, formar 4 bolinhas de uma cor, certo? E a outra pessoa tem que bloquear, que é parecido com o jogo da velha também, na realidade. Acho que é Junta 4 o nome, não sei. Mas dá pra gente pensar algumas features sociais assim também, que também servem como parte do loop de gameplay. Então vou colocar aqui também uma setinha mini jogos. Aqui vocês vão perceber que vai acabar começando a ficar bagunçado essa, essa imagem do Photoshop, mas a ideia aqui é a gente realmente pensar em várias coisas e depois a gente limpar e realmente fazer um documento. Pode ser no Word, pode ser às vezes em algum quadro Kanban, certo? Para a gente poder ter tudo isso organizado. Isso daqui é o que a gente chama de GDD na indústria, que é Game Design Document, ou documento de design de jogo. E a função principal dele é, conforme você está desenvolvendo, você sempre ter um lugar fácil para você se referir às coisas que você quer fazer. Então é realmente uma forma de planejar as coisas que a gente vai fazer. Então, quando a gente está desenvolvendo, a gente sempre vai vendo e pensar, pô, aqui a gente tem que fazer o sistema de venda para NPC. Então, conforme a gente desenvolve, a gente sempre vai ter isso em mente. A gente também vai estar sempre pensando em formas de gameplay, nas coisas de roleplay. Então é interessante para você acabar não se perdendo conforme você está construindo a parte visual, certo? Então, eu acho muito legal a gente ter isso tudo aqui salvo em algum lugar para a gente poder manter referência, né? Para a gente não se perder durante o nosso projeto, ok? Então, aqui a gente tem um pouco dos aspectos sociais. Aqui eu vou colocar também a parte visual, que foi o que a gente já falou. Então, quero algo meio industrial, certo? Então, um visual meio industrial. Eu quero um stand centralizado, e foi aquilo que eu falei, né? Que é esse standzinho onde os funcionários vão poder, enfim, ficar com as coisas em volta. A minha câmera está na frente do documento, então vou colocar um pouquinho para cá. O que mais a gente quer? Pensando realmente na textura, em coisas assim, eu acho que nesse caso é mais interessante a gente ir para algo realista, certo? Que é para poder combinar com o industrial. Eu acho que algo estilizado, algo cheio de cores, não combina muito com o industrial. Industrial barra rústico, né, com bastante uso de madeira, metal. Eu acho que nesses casos é mais interessante a gente ir para algo realista. O que também é legal porque a gente pode, em vários lugares, utilizar a própria textura de Roblox, ao invés da gente fazer uma textura estilizada a gente mesmo, né? Então a gente pode usar o metal, a gente pode usar a madeira do Roblox, que já são algo bem realista. Apoie um xadrez, boa. Vou colocar aqui na lista de minijogos também. Então, xadrez. Vou colocar aqui Junta 4, eu não lembro o nome desse jogo, mas Junta 4, que eu sei que é Connect 4 em inglês. Então acho que vai ser parecido em português. E o que mais que eu tinha falado? Jogo da velha. Perfeito. Então aqui jogo da velha. Então aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar em adicionar depois. Voltando para a parte visual, aqui de novo eu quero algo mais realista. Eu quero também ter bastante quebra de linha, que é aquilo que eu falei, né? De ao invés de a gente ter um balcão reto, assim,
a gente tem um balcão, né, que tem esse detalhe aqui, assim, certo? Tem algo que vai fazer essa quebra. Então, às vezes, algo que vem, que desce aqui, aqui tem alguma coisa. Eu quero ter algo que vá realmente quebrar essas linhas retas, porque eu acho é fácil de fazer a linha reta, mas ela acaba não gerando muito interesse, né? Você olha para a linha reta e tá, é uma linha reta. Você assimila rápido, assimila rápido a informação. Enquanto quando a gente tem algo mais diferenciado, você consegue apreciar um pouco mais o trabalho, né? Então aqui a gente vai escrever aqui quebra de linha, certo? Então perfeito, quebra de linha. Então aqui a gente já consegue ver como que o nosso documento ele está sendo formado, a gente já tem algumas ideias para nossa experiência, certo? Isso daqui é tudo bem básico, então conforme a gente vai conversando aqui hoje, vocês podem mandar sugestão também no chat que eu vou estar olhando, para a gente poder, enfim, construir juntos o que os jogadores vão poder fazer na experiência, né? É importante a gente pensar também no escopo de uma experiência. Então, como a gente vai estar fazendo isso daqui, eu não diria de uma forma acelerada, mas é uma experiência que a gente não vai ter muito tempo para poder fazer, né? A gente tem só 1 hora para poder fazer cada episódio. A gente não pode pensar em coisas muito complexas, certo? Então não dá para ter um gameplay muito complexo, não dá para ter um visual muito detalhado também, cheio de informação, cheio de decoração. A gente tem que pensar também no que a gente chama de escopo do jogo, da experiência, certo? O que é isso? A gente pensar, tá, a gente tem muito importante numa Game Jam. Então, vou dar o exemplo da Game Jam, que a gente teve recentemente, onde a gente tinha 48 horas para poder produzir uma experiência, certo? O que isso me traz de informação? Que eu tenho que fazer tudo que eu preciso fazer em 48 horas. Então, eu preciso priorizar algumas coisas e me limitar em decoração nas coisas que eu quero fazer. Então, aqui, por exemplo, na parte visual, na parte de props, né? Eu não posso pensar em fazer, às vezes, 50 tipos de comida diferentes, fazer 50 tipos de café diferentes, porque eu não vou ter tempo de fazer isso. Então é interessante eu pensar em coisas principais. Então, às vezes, um café expresso, que é pensar em coisas comuns, né, para uma cafeteria. Então, um café expresso, às vezes um cappuccino, um latte macchiato e mais alguma coisa. Então, se limitar a poucas coisas. Então, no caso de comida, tem um biscoito, tem um pedaço de bolo, às vezes um pastel, coisas assim. No visual também é a mesma coisa. Pensar em fazer algo realista, mas que não seja, né, algo 100% fotorrealista, né? Então, ter algo que te lembra a realidade, mas que não seja, né, como se fosse uma foto tirada, ok? Porque senão a gente vai ter que gastar muito tempo fazendo essas coisas. Certo? Além disso, então, pensar no que a gente chama de MVP, que é Produto Mínimo Viável. O meu Photoshop travou, eu não consigo mais utilizar ele, por algum motivo. O que está acontecendo? Ok, meu Photoshop eu vou abrir, então, na real eu não salvei. Enfim, a gente vai perder isso daqui do Photoshop se ele não voltar. Mas uma explicação rápida, então, do que é o MVP, o Produto Mínimo Viável. É a gente priorizar o que a gente precisa fazer e depois que isso estiver pronto, a gente vai pensar em coisas extras. Então, aqui para o nosso caso, o que é o MVP? É você ter o stand de café, é você ter um espaço ao redor para as pessoas sentarem, para poder ter esse roleplay. E, por fim, o Gameplay Loop, certo? Você ter essa venda para NPCs e para jogadores. Então, quando a gente estiver fazendo a nossa experiência, a gente vai focar primeiro nisso. Então, antes da gente pensar em, por exemplo, implementar um sistema de xadrez, de jogo da velha, a gente vai focar em fazer a venda de café para o NPC e para os jogadores. A partir do momento que a gente tiver isso pronto, em que a gente tiver isso funcionando, sem bug, que a gente conseguir testar bastante isso, a gente pode seguir para as coisas extras. Porque isso significa que a gente já tem a ideia principal do nosso jogo pronto, que é exatamente isso, né? O produto mínimo viável. Então, é o produto pronto, o realmente que a gente quer. E com isso pronto, a gente pode ir adicionando coisas por cima. Então, a gente pode, às vezes, já pensar em fazer um jogo da velha, pensar em algumas decorações extras, às vezes pensar em outros tipos de café, outros tipos de comida que a gente pode servir e ir trabalhando em cima disso, certo? Poder ir detalhando mais, a partir do momento que a gente tenha o mínimo pronto. Senão a gente vai acabar caindo no que a gente chama de scope creep,
que é quando a gente tem uma ideia e a gente vai colocando mais e mais e mais coisa e a gente nunca vai conseguir terminar essa ideia porque ela vai acabar se tornando algo gigantesco, aquele bicho de 7 cabeças, e você nunca vai conseguir se aproximar do final porque você sempre está colocando mais coisa. Então você está jogando o final lá para longe, quando você chega perto você vai colocando mais coisa. Então é interessante a gente sempre ter realmente a ideia principal, atingir a ideia principal e depois disso pensar em outros detalhes que a gente pode seguir, ok? Então, como o nosso Photoshop aqui está travado, a gente vai voltar aqui para o estúdio, ok? E a gente vai realmente começar, então, a planejar um pouco do nosso lugar. Aqui eu estou com o estúdio aberto. Eu queria também mostrar para vocês alguns plugins que é interessante, que eu gosto de utilizar na hora de construir. Então, eu vou abrir aqui primeiro a nossa toolbox. Eu vou vir aqui em plugins e vou pesquisar primeiro pelo F3X, que é um plugin de construção, que é esse aqui, que é um plugin antigo que existe na Roblox, que quando eu comecei a desenvolver, eu utilizava muito ele, porque algumas features que tem hoje no estúdio não tinham na época, então é algo que eu acabei me acostumando a utilizar. Então tá aqui o F3X, é um dos plugins que eu gosto muito de utilizar, certo? Além dele, eu gosto muito do Moon Animator, quando a gente vai trabalhar com animação, que é esse daqui, que é um plugin pago, mas que é um plugin de animação, que é bem interessante, tem várias ferramentas, mas que pra gente aqui não vai fazer muito sentido, porque primeiro a gente não é realmente profissional em animação, e segundo porque atualmente o editor de animação da Roblox é muito bom, tem várias ferramentas interessantes, então acho que é um plugin que atualmente para quem está começando, para quem não é realmente, não vai se profissionalizar na área de animação, não faz sentido ter, certo? Quais outros plugins são interessantes? Por enquanto eu não lembro de nenhum. Eu acho que porque a gente vai fazer aqui agora, só o F3X ele é importante. Então eu vou dar um tutorial rápido do F3X, tá? Aqui a gente tem uma parte. E assim como no estúdio, como a gente tem nas ferramentas de mover, escalar, rotacionar, a gente também tem no F3X, que fica aqui do lado do menu dele. Então a gente tem aqui a ferramenta de mover, de escalonar, de rotacionar, muito parecida com o estúdio. Mas eu gosto do workflow dele porque aqui, por exemplo, na parte de incremento eu consigo mudar. Então aqui por enquanto tá 1, o que significa que eu vou mover as coisas de 1 em um stud. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, ponto 5 e eu vou mover de ponto 5 em ponto 5 stud. Então de meio em meio stud. Você consegue ver aqui embaixo o quanto que foi movido, também tem a informação da posição. Isso funciona para tudo. Então aqui para escalonamento também você consegue mudar o incremento, você consegue, enfim, ter um controle um pouco maior. Eu acho mais fácil do que você vir aqui, mudar isso daqui. Você consegue ter, por exemplo, configurações diferentes no escalonar, no mover, no rotacionar. Então, eu gosto de usar por causa disso. E fica tudo aqui no keypad, então se eu quiser mudar de cor, eu já tenho a memória muscular de apertar V e abrir aqui as cores disponíveis. Se eu quiser mudar, por exemplo, o material, eu aperto N, já está aqui o material. Eu acho mais rápido, mais fácil para poder fazer, para poder manipular o nosso mundo. Se você está acostumado a utilizar o Studio normal, não tem problema, é só uma ferramenta, você vai utilizar a ferramenta que vai te auxiliar melhor na hora de fazer seu trabalho. Então, plugins são muito interessantes, mas se você não gosta de usar plugins, se você já se sente confortável, se você está acostumado a utilizar o Studio Vanilla, né, o Studio padrão, não tem problema, a gente pode utilizar tranquilamente, certo? Então aqui, o que eu vou fazer agora é o que eu chamo de grayboxing, que é planejar realmente de forma muito simples a nossa estrutura. Então aqui a gente vai fazer aquela parte primária, né, a parte central, pensar um pouco no que vai ficar ao redor e ter meio que essa parte visual para a gente poder planejar nos próximos episódios, né, para a gente poder ir decorando como que vai ser as coisas. Acho o F3X 2 vezes melhor por causa das keybinds. Eu também. Eu já estou muito acostumado, né, de tipo, vir aqui no M para poder ancorar as coisas. Enfim, eu acho bem mais simples do que às vezes ter que vir aqui nas propriedades, ou então vir aqui no modelo e fazer coisas, né, diferentes. Eu gosto também. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro, então, antes de mais nada, o que eu gosto de fazer, o que eu acho muito importante, é a gente criar um dummy com o tamanho padrão do boneco do Roblox. Qual que é o tamanho padrão do boneco do Roblox? Ele é 2 por 2 na perna, então isso daqui é como se fosse a perna dele, certo? Aqui a gente tem
o torso, certo? Então, perna, torso e os braços. Então, a gente tem aqui o tamanho de um boneco da Roblox, certo? Por que que eu gosto de ter isso? Quando eu estou construindo, é sempre bom a gente ter uma referência do avatar padrão, do tamanho, né, médio assim, dos jogadores que vão estar jogando. Para a gente poder fazer o balcão num tamanho em que vá ser apropriado para quem vai estar jogando, para a gente poder fazer portas, assentos, fazer os props num tamanho, né, que vá fazer sentido para o jogador. Porque senão, se a gente fizer sem esse modelo base aqui, às vezes a gente pode fazer uma caneca muito grande, ou então fazer um balcão muito pequeno, e aí vai quebrar a imersão que a gente está querendo atingir ao nosso jogador, né? Então aqui eu vou nomear esse modelo como dummy, e vou deixar ele sempre aqui disponível para quando a gente for fazer as coisas, a gente ter ele pronto, né? Então aqui a gente já vai deixar ele aqui no centro, e a gente já vai pensar então na nossa área central. Eu vou colocar aqui ponto 1.25, que é... Vou explicar isso daqui para vocês na realidade. Deixa eu colocar um script para poder escrever. Esses incrementos, eles são basicamente o quanto que você vai mover, o quanto que você vai mudar de tamanho uma peça. Eu vejo muita gente que usa o valor de 0.1 para poder fazer esses incrementos, porque é um incremento em que você consegue ter bastante controle, em que você consegue, enfim, fazer detalhes pequenos. Eu sou uma pessoa que defende o uso do 1.25, e eu vou explicar para vocês por quê. O tamanho padrão do estúdio é de um stud, certo? Então, quase tudo aqui no estúdio, na Roblox, é medido por stud. Então, o valor padrão é 1. Se a gente quer dobrar o detalhe, se a gente quer ter o dobro de detalhe, na minha concepção, isso significa que a gente quer ter 2 vezes mais detalhes. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver essa parte com 1 por 1 por 1, e eu quiser dobrar o detalhe, dela, o que eu quero dizer é que eu quero que ela, por exemplo, fique assim, certo? Então eu tenho o dobro de peça aqui para trabalhar. Então eu posso colocar essa daqui, por exemplo, de rosa e essa aqui de vermelho. Enquanto que aqui, se eu fosse quiser colocar uma cor, eu só teria uma cor. Então, na teoria, aqui eu tenho o dobro de detalhe. E para atingir esse dobro de detalhe, o que eu fiz foi simplesmente pegar o valor inicial e dividir por 2. Então, 1 dividido por 2 é 0.5, certo? Se a gente quiser dobrar o detalhe de novo, a gente vai ter 0.25, se quiser dobrar de novo, 0.25, e assim por diante. Então, isso daqui também te ajuda para você poder ter certeza que as coisas vão se encaixar direito. Então, se eu estou usando o ponto 1, por exemplo, e eu movo alguma coisa... deixa eu dar um exemplo aqui. E eu movo alguma coisa, às vezes, 3 vezes, eu vou acabar chegando no valor de 0.3. E o valor 0.3, ele não é interessante por vários motivos. Primeiro, ele é um valor ímpar, ele é um valor primo, então ele é um valor muito difícil de trabalhar, de encaixar com as outras coisas. Então aqui, às vezes, eu também vou mover isso daqui, e isso daqui vai acabar ficando com 0.7, por exemplo. Deixa eu colocar aqui 0.1. Ui, calma. Qual esse daqui que eu quero? 0.7, esse daqui com 1, e esse aqui com, por exemplo, o 0.3 que eu falei. Então aqui 1 e 0.3. Essas duas peças aqui, se eu quiser encaixar elas, por exemplo, vai ser muito difícil porque eu sempre vou ficar com buracos aqui. Então, nesse exemplo aqui, ele é meio bobo, esse buraco, mas conforme o tempo vai passando, conforme você vai construindo mais coisas, esses pequenos valores vão ser difíceis de você ir encaixando, e você vai acabando encontrando problemas na hora de, às vezes, fechar uma parede, de posicionar um objeto. Enquanto que se você utilizar esses valores aqui, você sabe que não importa o quanto você mova esse valor de 0.125, por exemplo, ou então o valor de 0.25, você sempre vai conseguir chegar nele a partir desse valor de baixo. Então as coisas, elas são muito mais fáceis de encaixar. Vai ser muito mais difícil de você ter um buraco que você não vai conseguir encaixar esses valores. Então eu recomendo que vocês se acostumem
a utilizar esses valores. São só 4 números, são fáceis de lembrar, é bem fácil de conseguir decorar, porque o primeiro é só metade de 1, que é meio, então 0,5, e depois você só vai adicionar um número na frente. Então, para o valor de baixo, você vai adicionar um 2, para o valor de baixo, você vai adicionar 1. Então, 5, 25, 1, 25, certo? A partir disso, começa a ficar um pouco mais difícil. Eu acho que é 0, 3, 1, 2, 5, por exemplo, e aí, depois disso, não lembro. Mas eu também não recomendo que você vá para um detalhe muito pequeno, porque é algo que você vai gastar muito tempo e que às vezes vai ser mais interessante você fazer esses detalhes no Blender daí, certo? Então, até 0.125 eu acho interessante a gente estar utilizando aqui com as partes do estúdio, tá? Parênteses fechados. A gente vai então agora finalmente pensar nos detalhes. Começando a descobrir porque eu erro em meio das minhas builds tudo. Então, no começo você vai fazendo as coisas, elas vão se encaixando, mas ao longo do tempo elas vão realmente começando a ter uma dificuldade assim de se encaixar, justamente por causa desses valores. Você vai tendo 0.7, 0.3, 0. Não lembro qual que é o próximo número primo, acho que é 11. E aí você vai começar a ter valores que eles só vão ser encaixados com valores muito específicos, então vai sendo difícil de você deixar tudo bonitinho, tudo encaixado, fica realmente difícil depois. Muito boa essa dica, eu gosto dela. Eu também aprendi quando eu estava começando a modelar, foi num post do Medium da Roblox, eu não lembro qual desenvolvedor que era, mas era uma desenvolvedora que tinha falado sobre isso, e quando eu vi também, minha mente explodiu e comecei a usar desde então, e começou a ficar muito mais fácil de fazer as coisas. Mas agora sim, indo para o que interessa, a gente vai fazer aqui a nossa base. A base, ela vai ser simplesmente algo cinza, partes cinzas, partes quadradas, só para a gente ter uma referência visual de como que tudo vai parecer. Então aqui eu quero ter um espaço onde o jogador ele vai poder se mover, o jogador que estiver trabalhando. Então eu vou deixar marcado aqui esse espaço, certo? Eu não quero colocar nada aqui, então eu vou deixar vermelho. Porque isso daqui significa que não pode ter nada, que é para poder ter espaço legal para o jogador poder andar de um lado para o outro. Se eu começar a colocar coisas aqui dentro, o jogador vai começar a esbarrar, vai começar a ser difícil dele andar de um lado para outro. Se você conseguir com 0.5, depois você pode ir lá e editar uma região com 0.25 e as coisas vão encaixar. Exato, você pode começar com detalhes maiores em 0.5 e depois ir colocando detalhes menores em 0.25, 0.125 e você vai garantir que tudo se encaixa. É uma dica realmente muito boa, indo do maior para o menor. Muito bom, Samu. Que mais? Então aqui, desse lado, eu quero... Olha eu usando 0.1 aqui. Vamos deixar as coisas do jeito certo. Ponto 5 e ponto 5. 9.15 a 0.5. Tá, esse daqui é a posição do mundo. Por que você tá assim? A posição global tá assim. Ok, whatever. Aqui desse lado, então, eu quero ter o balcão. Eu quero que o balcão ele tenha um espaço suficiente para poder colocar props aqui em cima. Então, eu quero que seja possível colocar o copo de café, a xícara de café, as comidas e também alguns detalhes. E ele tem que ser de um tamanho em que fique mais ou menos na cintura do jogador. Então, acho que aqui é um tamanho legal, é um tamanho, né, que é comum das coisas serem. Quando você está construindo, não tenha medo de, se você tiver dúvida, às vezes na proporção de algo, você ir lá e medir com o seu próprio corpo. Então, se você, por exemplo, não sabe qual que seria o tamanho de uma mesa, vai lá na sua cozinha, fica do lado da mesa e estica a mão para a mesa e vê, ou então deixa a mão reta para baixo e vê a proporção que essa mesa tem com você e você vai traduzir isso para o Roblox. Então o balcão, ele normalmente ele costuma ser um pouquinho acima da linha do cotovelo, que é para você poder alcançar as coisas sem você ter que abaixar ou você ter que levantar. Então acho que aqui é um tamanho razoável de tamanho, né, de altura. Eu acho que de distância também tá legal. Você consegue ter aqui uma distância onde o jogador que está trabalhando, ele vai conseguir deixar o copo ou a coisa que ele está entregando até mais ou menos aqui no meio. E a pessoa que está recebendo tem um espaço também de conseguir pegar mais ou menos aqui no meio e não fica muito próximo para dar um distanciamento para não ficar tudo muito colado. Então acho que essa distância aqui tá boa para servir de balcão. E aqui no centro a gente vai ter
a parte principal, onde vão ter os maquinários para a pessoa poder trabalhar. Então aqui, como eu imagino um lugar que quem está trabalhando vai conseguir dar a volta, o que eu vou fazer aqui é fazer como se fosse um quadrado, certo? E aqui eu vou duplicar, certo? Para poder ter essa mesma peça idêntica. Vou mover ela para o lado e vou dar um espaço aqui para colocar as máquinas. Então eu acho que a gente pode aumentar aqui mais uns 2 estandes talvez, e aqui duplicar de novo e colocar do outro lado mais um balcão. Então aqui eu vou colocar uma cor um pouco mais escura para a gente poder saber que aqui é onde vão estar as máquinas. E então a gente vem aqui e a gente vai colocar algo aqui para poder fechar esses lados. Vocês viram que eu fiz isso de uma forma bem rápida no F3X. É outra ferramenta muito interessante do F3X, que é o que eu chamo de R. Eu não sei qual é o nome certo, mas é o R. Se você segurar enquanto você está, por exemplo, na ferramenta de mover ou de escalonar, você segura R, vai aparecer esse xizinho rosa aqui, conforme você move o mouse para algumas partes da peça. Essas partes são os cantos, certo? Então os vértices, para quem já entende de Blender, ele vai mover para os vértices. Para os centros de arestas, então, se você for ver, tipo, aqui onde está, ele está exatamente no meio dessa ponta e dessa ponta, tem um xizinho, e o centro das faces. Então aqui, se a gente tiver essa face, o xizinho vai aqui para o meio. O que isso daqui efetivamente faz? Ele vai funcionar também no X e no C, então todas as ferramentas de manipulação, elas vão ter esse xizinho, e elas são snappings, elas vão fazer as coisas grudarem. Então na ferramenta do Z, de mover, por exemplo, se eu, segurando o R, clicar nesse canto e mover, ele vai grudar isso daqui em algum outro xizinho de outra peça. Então, novamente, esse canto aqui, eu vou segurar R, eu vou clicar e vou arrastar, e eu vou conseguir grudar esse canto em qualquer outro canto, qualquer meio de aresta, qualquer centro de face. Então, eu consigo facilmente colocar ele aqui exatamente no cantinho aqui dessa peça, sem ter nenhum buraco, sem ter nenhum espaço. E isso ajuda muito na hora de você ir encaixando as coisas. Então aqui de novo a gente segura R, clica e arrasta. A mesma coisa funciona para o tamanho. Então digamos que essa peça aqui não esteja do tamanho que eu quero, eu preciso que ela venha até aqui. Ao invés de eu vir manualmente e tentar encaixar, que é fácil porque a gente está usando os incrementos, ainda é um trabalho manual de você vir e colocar. Às vezes se você fizer meio rápido você acaba passando, ou então acaba ficando um pouco antes. Se você segurar R, clicar aqui e arrastar, ele vai grudar de novo nesses pontos de encaixe. Então a gente pode, às vezes, fazer algo ficar aqui na beira dessa peça, ficar exatamente no meio, ou vir até aqui. Então são coisas que ajudam na hora de deixar tudo encaixado rapidinho. E por fim, o do C, que é o de rotação, né? Que é essa ferramenta aqui de rotacionar. Ela vai permitir que eu marque, por exemplo, esse canto. E o que isso faz é que quando eu mova essa peça, ele vai mover a partir desse eixo. Então, antes de eu mover essa peça, ele vai mover centralizado. Então, ele vai mover, né, com esse centro. Mas se eu mover aqui, imagina que é uma porta que a gente tem, né, a dobradiça nesse canto. Então, a gente está marcando a dobradiça da porta. Eu marquei ela aqui. E quando eu mover, ela vai se mover a partir dessa dobradiça. Então, é muito interessante se a gente quiser fazer, por exemplo, um círculo, talvez. A gente consegue vir aqui e ir fazendo essas rotações e dar fazendo esses detalhes que, se a gente fosse fazer manualmente, seria uma trabalheira. A gente teria que pensar em matemática, a gente ia ter que pensar em equações, em trigonometria, às vezes até mesmo em funções de seno, cosseno, para poder pensar no círculo. Enquanto se a gente tiver isso, é fácil, a gente só aperta C e a gente consegue rotacionar nossas peças. Então dicas aí muito boas para a gente não ter que ficar trabalhando com trigonometria e funções de seno e cosseno, porque ninguém quer pensar em seno e cosseno fora da aula de matemática, né? Então, por fim, aqui a gente vai estender esse balcão, de novo utilizando o R. Aqui a gente vai duplicar e utilizando o R também a gente vai posicionar. A ideia aqui é que o balcão ele fique ao redor de todo esse lugar, para a gente poder servir todos os nossos clientes aqui. Nesse caso, aqui está muito pequeno, por quê? Porque quando eu coloquei essa peça,
ao invés de eu colocar ela no final do balcão, eu coloquei ela aqui. Então tem que ter certeza que ela vai estar aqui no final do balcão. Então eu vou pegar aqui esse meio e vou encaixar aqui no meio do balcão e fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar o meio da peça e encaixar no meio do balcão. Essas medidas elas vão garantir que eu vou ter espaço, o mesmo espaço que eu tenho aqui para o jogador andar, ele vai ter aqui, porque é a mesma peça, certo? Então eu vou garantir que isso daqui está medido do tamanho certo. Esse daqui não está no chão. Agora está no chão. E aqui a gente finaliza encaixando as peças aqui. Mas aqui a gente já está vendo, então, outro problema, que a gente fechou tudo. A gente não tem um espaço para o trabalhador entrar aqui. Então a gente vai fazer uma entradinha aqui. De novo, a gente vai trazer o nosso dummy aqui para perto, para poder garantir que a gente vai fazer um espaço de um tamanho suficiente. Como que eu gosto de trabalhar com porta, com janela? Eu vou duplicar essa parte aqui, certo? Vou subir ela um pouco e vou deixar ela do tamanho que eu quero que seja o espaço. Então, eu quero que o espaço para o nosso trabalhador entrar seja mais ou menos esse daqui. Então, ele tem espaço aqui para poder entrar, né? A gente vê que o tamanho dos braços é menor do que o tamanho que a gente tem aqui. E essa peça aqui, então a gente vai duplicar. A gente vai vir aqui e utilizando esse meio de referência, a gente vai arrastar até um canto e vai pegar outra e vai arrastar até o outro canto. E no final a gente tem um buraco exatamente do tamanho que a gente colocou essa peça de referência. Então aqui a gente consegue facilmente já ter a base do nosso stand, certo? E aqui de novo, a ideia não é ter algo bonito, é a gente ter o tamanho. Então quando a gente for fazer realmente o nosso balcão, quando a gente for fazer os nossos props, a gente já tem uma ideia geral do tamanho que a gente vai ter para poder colocar essas coisas, de como que o jogador vai poder andar aqui para poder interagir, de como que a gente vai pensar em onde colocar, né, as decorações para poder, enfim, preencher todo esse lugar de forma uniforme para a gente poder ter detalhe no lugar todo. Aqui também a gente pode subir aqui para a gente poder referenciar que aqui vão ter as máquinas. Então a gente não vai ter nada aqui no topo porque aqui vão ter as máquinas, certo? Além disso, a gente pode vir aqui e colocar alguns cilindros para a gente poder representar as mesas, por exemplo, que a gente vai ter ao redor. Então aqui, uma mesa de 2 pessoas, por exemplo. Esse daqui eu acho que é um tamanho legal para uma mesa de 2 pessoas. E aqui uma mesa para 4 pessoas, talvez. Então aqui um espaço para uma mesa de 4 pessoas, eu acho que é o suficiente. Então aqui a gente já pode também arrastar, aqui colocar essas mesas ao redor. Então dá uma decorada para a gente poder pensar na disposição, né, de como que a gente vai colocar essas mesas. Então às vezes colocar mesas em duplas mais perto uma das outras e as mesas em grupo não tão perto, mas cercadas por essas mesas menores, para poder, quando a gente tiver, né, a parte social, a gente não ter, por exemplo, a galera que está conversando aqui atrapalhando a galera, se colocasse perto, né, quem está aqui interagindo, fazendo roleplay, vai acabar atrapalhando um pouco a galera que está fazendo roleplay aqui. Então deixar um pouquinho mais afastado pode ser interessante para a gente poder garantir que tem espaço para todo mundo e que mesmo assim o lugar pareça cheio. Então se a gente tiver, por exemplo, imaginar a entrada aqui, você entra e você vê, né, aqui realmente espalhado, parece que está bem preenchido, né, o lugar. A minha ideia é fazer, por enquanto, né, para o MVP, você ter só o stand e as mesas, e depois a gente pode pensar no redor. Mas eu imagino isso daqui realmente como está no documento de referência aqui no PuriRef que eu mostrei para vocês, como se fosse um stand mesmo no meio de um lugar. E aí depois, talvez nos convites de cafés futuros, a gente possa ir pensando em outros stands, coisas para poder decorar, para colocar ao redor desse café e no final fazer uma experiência com várias coisas juntas, certo? Então, por enquanto, eu não vou pensar muito
na decoração ao redor, mas ter realmente isso daqui planejado, a gente já tem os tamanhos, a gente já tem aqui de novo o MVP, a gente tem onde vai acontecer o loop de gameplay e onde vai acontecer a interação com os nossos jogadores, e a gente garantiu... Eu deletei o meu dummy? Eu deletei o meu dummy, não deletei o dummy de vocês. Vamos ir apertando. Eu deletei o dummy lá no começo, tá? Eu vou fazer um outro dummy, então. Então aqui realmente é garantir no MVP que a gente tenha as coisas fundamentais pra gente, no próximo episódio, começar a trabalhar em cima disso. Então no próximo episódio, o que a gente vai fazer é começar a decorar isso daqui um pouco melhor, então fazer os detalhes de quebra aqui do balcão, começar a fazer os props principais, então fazer as canecas e as comidas que a gente vai utilizar para poder fazer o loop de gameplay, começar a pensar algumas decorações principais para poder dar um aspecto interessante, pensar nas máquinas, pensar nas xícaras, nos copos, pensar nas mesas, que são as coisas que a gente precisa ter prontas para depois sim, de novo, a gente pensar em decoração extra, certo? Então, isso daqui é um resumo bem simples de como que eu penso, de como que eu organizo uma experiência, principalmente se a gente estiver falando de uma Game Jam. Vocês viram que uma hora a gente já tem a ideia do jogo pronto, a gente já tem algumas referências visuais, a gente já tem o que a gente precisa focar para fazer, a gente já tem a base da nossa experiência pronta, e isso é muito importante para a gente conseguir começar a realmente trabalhar e ver o que está dando certo e o que está dando errado. Então, eu vou deixar esse restinho aqui para poder conversar com vocês, se vocês têm alguma dúvida, não só sobre o que eu falei hoje, mas sobre qualquer coisa voltada a desenvolvimento. Se eu souber responder, se eu conseguir responder, eu vou estar respondendo vocês, vou estar ajudando. Lembrando que isso aqui tudo vai estar gravado, então para quem acabou perdendo o começo, ou para quem teve que sair no meio, isso daqui vai estar gravado, vai estar disponível. Em breve eu vou estar mandando o link para vocês lá no Dev Forum. Então fiquem ligados, quem não faz parte do Dev Forum, se a produção puder mandar aí o link do Dev Forum, eu vou ficar muito agradecido para vocês poderem entrar lá, para vocês poderem ver, acompanhar as notícias. E dia 16 de fevereiro a gente vai estar aqui de novo dando continuidade e dando também tendo um momento antes do nosso workshop, a gente também vai estar jogando. Então quem quiser jogar, quem quiser interagir com a gente aqui da Dev Hall, a gente vai estar jogando alguns jogos, a gente vai testar o Bug Story, que foi um dos destaques desse mês. Então vai ser muito divertido. Para quem esteve aqui na Semana dos Mestres do Conhecimento, vai ser muito parecido com aquele esquema, então vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Eu espero que vocês estejam aqui. E se tiverem alguma dúvida, mandem aí. Eu vou estar aqui respondendo, conversando com vocês, interagindo. E é isso. O que vocês acharam? Vocês acham interessante a ideia? O que vocês acham? O que vocês estão achando por enquanto? Sugestões de coisas que a gente pode acabar implementando no futuro? É tudo bem-vindo. A ideia aqui é fazer isso daqui com vocês mesmo. Fazer algo em grupo, algo em comunidade, porque é o café da comunidade no final das contas, né? Vocês fizeram... Esse daqui eu já li. Animada para a continuação do dia 16. É isso aí, Batata. Teremos a nossa continuação. Muitas coisas vão acontecer. Vamos começar realmente a dar forma aqui na nossa construção, a começar a ficar as coisas mais bonitas. Como eu falei, a minha stream tem um delay, então só agora eu estou recebendo aqui, mas a Batata mandou o link, então entra no link. Não se esqueçam de entrar na categoria em português também, porque senão vocês não vão conseguir acessar as coisas em português. E é muito importante que vocês acessem as coisas em português. Yeah. Então, aqui mais um tempinho. Caso não tenham dúvidas, tem uma parte do balcão torta? Tem uma parte do balcão torta, realmente. Ainda bem que você viu. Ele tá... esse daqui, ó. Ele tá flutuando pra cima, ó. Ele tem uma parte aqui que, olha só, como a gente tá trabalhando com F3X, já só vim aqui e pum. Tá resolvido. Tá arrumado. Não tem mais nada torto. Tá tudo voando? Não, não tá tudo voando. Que ótimo. Olha aí o olho de águia do Carbloom. Isso significa que isso daqui vai estar torto também, porque eu fiz baseado nisso. Só. É isso, gente. Esse momento é isso. Você vai ver um errinho. E é bom perceber eles aqui antes do que perceber depois e ter que arrumar várias coisas. Então, parabéns aí ao nosso querido Carbloom. Nosso querido RTC em português. Vai ter exterior no café? Por enquanto não. A ideia é realmente fazer só esse meio aqui, a gente ter isso pronto,
para quando a gente tiver o gameplay, para quando tiver as coisas importantes funcionando, aí sim a gente consegue pensar em fazer um exterior, fazer coisas extras e dar um ar especial, né? Pra gente poder realmente garantir que o que a gente quer que funcione esteja funcionando e depois disso a gente pode decorar, a gente pode deixar mais bonito, implementar coisas novas, mas é que o importante quando a gente está fazendo uma experiência, principalmente em Game Jam, ou então quando a gente tem pouco tempo, é garantir que o que a gente quer que funcione, funcione e depois pensar no resto. Então, não, por enquanto não tem exterior, mas se a gente fizer tudo rápido, se a gente conseguir otimizar nosso tempo, que eu acho que eu não vou conseguir porque eu tenho bastante coisa para falar com vocês, a gente vai fazer um exterior. Bati no microfone de novo. Eu sou um péssimo apresentador, né? Essa que é a grande realidade. Preciso aí de cursos de aula para poder falar com vocês, para poder fazer uma stream decente para todo mundo. A Batata mandou aí de novo a categoria em português, então entrem lá. Então acho que é isso. Para todo mundo que esteve aqui até o momento, muito obrigado. Lembrando de novo, vai ser o Community Café vai ser algo bissemanal, então dia 16/2, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vai estar aqui de novo. Dessa vez dando continuidade à nossa construção, detalhando um pouco mais as coisas, talvez começando a fazer algumas coisas no Blender já. E além disso, antes, nos primeiros 30 minutos, a gente vai ter uma sessão de jogos com a comunidade. Então quem quiser se divertir, quem quiser se conectar com a gente, jogar joguinhos. E dessa vez não vai ter Arsenal, porque da última vez a gente tentou brincar de Arsenal, a gente foi amassado pelos nossos queridos jogadores da comunidade. Então vou pensar em outras coisas aí que não vão humilhar a DevHell, tá? Eu cansei de morrer, eu não quero ficar morrendo toda hora, eu quero jogar joguinhos também, tá? Então é isso aí, muito obrigado para quem esteve aqui. Para quem chegou agora, para quem teve que sair, de novo, isso daqui vai estar tudo gravado, vai estar tudo disponível para vocês. É isso, muito obrigado, deixem suas sugestões e não se esqueçam de entrar no fórum e se manter a par das notícias. É isso e muito obrigado, pessoas.